Senhores Deputados, eu acho que podemos começar, dado que fizemos uma pausa numa reunião que estava em curso e como as primeiras questões, o Sr. Doutor não pretende fazer nenhuma intervenção inicial sobre a questão relativa ao 80 e, portanto, passamos de imediato às perguntas. E está presente a Sra. Deputada Hortência Martins, que é a primeira perguntante, e, portanto, podemos reiniciar os trabalhos. Portanto, se calhar dava-se uma breve nota. muito bem, Sr. Dois aspectos. O Sr. Miguel Barbosa então sempre fará uma breve intervenção inicial. Faz favor. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, eu acho que havendo intervenção inicial é que é um bocadinho complicado Pois. Nós começarmos sem um Vamos, grupo então, parlamentar estar presente. Vamos esperar que o E é PSD... que depois fica prejudicado, não tem acesso a essa informação. Muito bem, vamos só esperar um instante. Seguramente que chegará alguém do PSD em breve. Portanto, vamos só esperar um pouco. Vamos então, já temos todos os grupos presentes, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. O Sr. Dr. Miguel Barbosa então para uma intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas umas breves palavras só para dar um enquadramento do que é o OITANTE e da principal preocupação do Conselho de Administração em relação àquilo que é o OITANTE e uma primeira palavra especial para os seus colaboradores, que é um ativo que surgem muitas questões acerca de qual é que é o ativo da OITANTE, qual é que é o passivo. É um ativo que não está registado, que não tem valor, mas que para nós, Conselho de Administração, tem muito valor. E a nossa primeira grande medida e a nossa primeira grande preocupação é encontrar soluções que assegurem a continuidade dos postos de trabalho no que é a OITANTE hoje e no que possa ser o futuro, quer da OITANTE, quer de futuras oportunidades profissionais que possam advir da reestruturação da OITANTE e depois dar uma nota final que herdámos um conjunto de ativos e passivos que desde o dia que o herdámos temos feito um esforço muito grande de forma organizada, conseguimos encontrar as melhores soluções que preservem e que permitam o repagamento da contragarantia que o Estado tem nos 746 milhões de dívida e que permitam encontrar também, em conjunto, a melhor solução para os trabalhadores. E queria só deixar esta breve nota. Muito bem. Então, o Sr. Deputado Hortência Martins, para colocar as suas questões, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. E era mesmo também por aí que eu queria começar, porque de facto, nós também reconhecemos que nestas empresas e em todas as empresas os seus ativos principais são os seus recursos humanos, os seus trabalhadores. E há aqui um conjunto de preocupações que também são nossas preocupações e que a Comissão de Trabalhadores da OITANTE também nos fez chegar. Nós temos aqui uma carta de 14 de março que eu gostaria que se fosse possível o Sr. Dr. Miguel Barbosa também respondesse a algumas das questões que estão aqui colocadas. Por exemplo, no que diz respeito ao processo de venda de ativos da OITANTE e dos haircuts que estão a ser ponderados. Quais são os procedimentos em termos de consulta pública, de potenciais compradores que foram usados? E eu relacionava também com uma pergunta que ficou das minhas anteriores perguntas, porque aqui de manhã a Oliver Wyman considerava que o carve-out dos ativos do BANIF, dos ativos totais, foi de 26%, enquanto no perímetro que foi para a OITANTE esse valor atingiu os 46%. Queria ainda, portanto,
perguntar-lhe, está aqui de alguma maneira também considerado que a venda em termos de globais será prejudicial em relação a uma estratégia que aqui é apontada como diferente, que seria gerir os ativos de forma a maximizar o seu valor de alienação, aguardando-se pelo melhor momento da venda, e que esta venda sob pressão poderá levar a desvalorizações. De alguma forma também já conversamos sobre isso no momento anterior, porque de facto os ativos têm o seu valor consoante a vontade de comprar e também o momento em que são colocados à venda, mas também o que não é de todo algo que se possa separar também do seu próprio valor intrínseco, porque muitos ativos, por exemplo, imobiliários, dependendo, digamos, da vontade de comprar e da vontade de vender, atingem valores muito dispares. Portanto, era basicamente estas questões que gostaria de lhe colocar, porque as preocupações naturalmente dos trabalhadores são legítimas no sentido de que também os postos de trabalho sejam assegurados, os seus direitos dos trabalhadores também estejam a ser considerados, e era isto que lhe queria deixar como questões. Muito obrigada. Depois ainda despende mais tempo. Nesta ronda não é necessário que as perguntas sejam feitas de uma só vez. E foi roubada no tempo, porque contámos 1 minuto e meio da intervenção inicial do Sr. e foi contabilizado no seu tempo. Portanto, poderá ir até sensivelmente aos 6 minutos e meio. Se precisar depois de colocar mais questões adicionais, poderá fazê-lo. Sr. Doutor, faz favor. Sra. Deputada, respondendo ao conjunto de perguntas que colocou e começando pelos processos de venda, qualquer processo de venda, principalmente num veículo que ainda tem ligação a um veículo receptor de ajuda de Estado, eles têm que seguir os processos ditados pela lei de ajuda pública, pela Europeia em relação aos processos de recapitalização. Portanto, qualquer processo de venda vai ser sempre um processo de venda organizado, transparente e competitivo. Em relação aos ativos que a Oitante tem, esse é o procedimento que terá em relação a todos os ativos que herdou, e é nesse formato que o Conselho de Administração e a equipa de gestão da Oitante está a conduzir esses processos, por forma a maximizar, e sempre com o princípio da maximização do valor a obter pela venda desses ativos. Em termos, a título de exemplo, e passaram 3 meses e nós temos já um pouco um ponto de situação do que foi, a preocupação da Oitante em relação aos ativos que herdou foi tratar aqueles conjuntos de ativos que tinham implicações regulatórias ou licenças que implicavam reguladores, e portanto lançaram-se processos de venda para este conjunto de ativos que estão sujeitos à regulação. A Oitante herdou uma companhia de seguros, já sabia, da açoriana. Foi lançado um processo de venda competitivo, onde foram submetidas algumas ofertas e acabou-se por fechar uma transação com a Apollo, tendo sido essa transação fechada no final de março, aguardando agora autorizações das autoridades competentes para poder passar ao seu closing. Uma das grandes preocupações em relação a essa transação foi uma transação muito complicada de gerir, fruto da resolução do BANIF, fruto do maior acionista da companhia de seguros ser o antigo acionista do BANIF, a dificuldade pelos compradores, estávamos a vender um ativo de um conjunto de acionistas em situação tipicamente descaracterizada de distress, e portanto foi um processo complicado, mas que a determinada altura esteve morto, e foi possível de o reavivar, fruto da posição que a Oitante assumiu perante o comprador, que em sede de comitê de investimento a determinada altura não tem a operação aprovada, e fruto do trabalho forte de equipa que foi possível
conseguir, na adversidade desse processo, acabou-se por conseguir levar a bom porto e tentar salvaguardar e evitar o que seria a liquidação de uma companhia de seguros, porque na ausência de um comprador nesse processo, essa seria a consequência final. E, portanto, houve uma preocupação de selecionar o conjunto de ativos que poderiam ter esse risco regulatório. Era uma companhia que estava intervencionada e, portanto, acelerámos o processo por ordens do regulador e conseguimos terminá-lo. Dos outros conjuntos de ativos que temos ligações regulatórias, temos o Banco de Investimento, que lançámos também um processo, enviámos informação a candidatos através de um teaser e estamos numa fase em que iremos em breve receber ofertas não vinculativas para depois tentar selecionar numa segunda fase uma potencial oferta vinculativa. Este é um processo muito importante para a Oitante, porque o Banco de Investimento é detido a 100% Oitante e é uma licença bancária universal com um conjunto de trabalhadores substanciais, cerca de 100 pessoas e que, portanto, também, novamente, aqui lançámos esse processo nesse formato, cumprindo as regras europeias e tentando ao mesmo tempo encontrar uma solução e encontrar uma forma de vender esses ativos, apelando ao valor da licença bancária, ao valor do conhecimento da equipa que trabalha todos os dias no Banco de Investimento, por forma a conseguir atrair um conjunto de potenciais compradores que valorizem e que possam adquirir essa licença. Em relação à questão da pressão vendedora de ativos, acho que é algo que acontece e que acontece. Nós não paramos de ser abordados desde do dia número 1 que assumimos o Conselho de Administração da Oitante acerca do famoso haircut. Portanto, todo e qualquer comprador vem na expectativa de que vai conseguir vender, que vai conseguir comprar ativos ao Oitante. Essa não é a nossa posição é maximizar a venda. O haircut não tem que ser tomado em consideração para o nosso processo de venda, porque se o fôssemos tomar em conta, ficaríamos numa posição bastante pouco confortável para assegurar o pagamento da dívida que herdámos no veículo. Nesse sentido, o processo que depois da medida de resolução e que o Estado português assumiu como compromisso, porque a Oitante também faz parte dos compromissos, do conjunto de compromissos que o BANIF assumiu e que foram publicados recentemente, a Oitante teve que continuar o processo, a primeira parte do processo do BANIF, que era a venda de carteiras, e conduziu, reorganizou e levou até ao fim. No final recebeu 2 ofertas, um pouco fruto da turbulência que tivemos nos mercados. Houve um conjunto de investidores que inicialmente estavam e houve um dos investidores finais que acabou por se colocar numa posição e fazer uma oferta de preço muito em linha com este conceito do desconto, à qual nós não aceitámos. E estamos a reorganizar esse conjunto de ativos, com maior conhecimento do conjunto de ativos que também herdámos, estruturarmos um orçamento para apresentar ao Fundo de Resolução e à tutela uma solução que permita precisamente a maximização desses ativos. A grande preocupação é de encontrarmos, dentro desta diversidade que todos fomos sujeitos, e principalmente os trabalhadores da Oitante, encontrarem soluções que validem a experiência profissional das pessoas e, nesse sentido, há um conjunto de áreas que nós pensamos que podem ser valorizadas e que estamos a trabalhar nesse sentido para depois, posteriormente, fazer propostas concretas e tentar também, junto da Comissão Europeia, perante os compromissos que foram assumidos, seguir esse caminho que permitiria uma maximização do valor que está por detrás da Oitante. O Sr. Deputado concluiu. Quer colocar mais questões? A questão dos 26% e dos 46%. São considerações feitas pela Oliver Wyman. Resultam do processo, provavelmente, de negociação que existiu entre o Santander e o Banco de Portugal. A realidade dos ativos que nós temos são cerca de 2 bilhões e 200 de ativos líquidos, aos quais foram aplicados o haircut de 46%. Estamos num processo ainda de fechar o perímetro, mas que está praticamente finalizado, num processo de avaliação e de preparação de orçamento e de venda de ativos que são mais primordiais de vender.
termino só questionando. Eu percebo que a tentativa vai ser de apelar a que se valorize a licença bancária no caso do Banco de Investimento e, como disse, o conhecimento dos seus trabalhadores. Mas as pessoas também estão preocupadas com o desfecho destas situações e até com as suas vidas. Pode-nos indicar perspectivas de prazo e de que estes ativos poderão ser... não verão cortes tão acentuados como se pode perspectivar? O veículo foi definido, a medida de liberação define quais é que são os estatutos do veículo, quais é que são os estatutos e os objetivos do veículo, e os objetivos são de maximização de venda de ativos, portanto, no médio e longo prazo, a Oitante deixará de existir no dia em que vender todos os seus ativos. Passados 3 meses, o que nós estamos a fazer é reorganizar o máximo possível os ativos que temos e tentar preparar um processo estruturado de venda desses ativos que englobe a componente de recursos humanos e que maximize a componente dos nossos trabalhadores. Mas o destino do veículo final é uma venda desses ativos de forma progressiva. Não há motivo para tentar acelerar a venda desses ativos, até porque o acelerar da venda desses ativos teria como implicação a incapacidade do próprio Oitante pagar os seus compromissos, nomeadamente os 746 milhões de dívida que tem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passamos agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho algumas perguntas breves. A primeira é se o perímetro da Oitante está de facto fechado, se essa avaliação de ativos ainda está a acontecer e, por consequência, se ainda está a acontecer também uma avaliação de ativos do lado do Santander e se ainda existem transferência de ativos entre uma instituição e outra. O perímetro sofreu algumas evoluções, algumas clarificações, fundamentalmente são clarificações de dúvidas que resultaram da medida de liberação e está, de acordo com o Banco de Portugal, está prestes a ser fechado. Em termos de transferência de ativos, durante este período entre a resolução e o período que ocorre, tanto quanto eu me recordo, não houve transferência de ativos, houve sim clarificações em relação ao entendimento onde é que esses ativos tinham ficado após a medida de resolução. E, portanto, não aconteceu o Santander ficar com ativos que, porque não correspondiam de alguma forma àquilo que tinha inicialmente comprado, mandou para trás e substituiu por outros? Não. Tanto que nós tínhamos conhecimento, não. Nem no caso da sede do Santander? A sede não é do Santander. A sede está num fundo chamado Property, do qual o Santander ficou com uma posição de 20% desse fundo. Os restantes, cerca de 50%, são da Oitante e das suas subsidiárias e os restantes 30% eram um fundo que estava colocado no mercado e, portanto, são de clientes do Santander. E, portanto, tem a certeza que não houve transferência de ativos, nem que o Santander rejeitou ativos, tendo esses ativos sendo substituídos por outros, desde que a compra se realizou? De que eu me recordo, salvo o meu erro, não me recordo. Devo dizer que os primeiros 2 meses da Oitante, uma parte substancial do meu tempo foi dedicada à transação da Soriana, que foi uma transação muito difícil de executar e que demonstra que é necessário tempo para executar transações, para se conseguir chegar a situações que evitem soluções mais drásticas. Queria tentar perceber quais são os principais problemas neste momento, porque é que essa avaliação ainda não está concluída, se há problemas no registro desses ativos ou está tudo a correr como esperado e se aquilo que foi encontrado na carteira do Banif era exatamente aquilo que se esperava. A Oitante herdou os ativos em relação a esperar ou não esperar, quer dizer, são os ativos que eram do Banif e que foram herdados, não tivemos nenhuma surpresa. Em relação ao processo da medida de liberação, uma das partes críticas da Oitante e que também muita preocupação nos deu foi a questão da liquidez.
A Oitante herdou um conjunto de ativos, 50 mil euros de capital social, 746 milhões de euros de dívida, que tinha a responsabilidade de pagar, e um conjunto de ativos que em grande parte são não monetizáveis imediatamente. O conjunto de ativos que era um conjunto de obrigações da Goldman Sachs e da Portugal Telecom, que foram tornados imediatamente em liquidez, para fazer face às primeiras necessidades de pagamento, inclusive de pagamento de salários. A contribuição do Santander em relação ao acordo de negociação de prestação de serviços foi fundamental para conseguir ultrapassar os primeiros 3 meses, porque o veículo não tinha liquidez para poder pagar esses salários, e foi fruto de uma antecipação de um acordo de prestação de serviços que se conseguiu fazer face aos problemas de liquidez no início. E depois há um ponto importante, que são aqueles ativos que a Oitante herdou, por medida de liberação. Os imóveis hoje são da Oitante, mas é necessário que esses imóveis sejam registados. A lei dá a isenção de emolumentos e de IMT, mas esse é um processo que é lento e moroso, que foi submetido ao Banco de Portugal depois de ter sido apresentado uma lista desses imóveis, que agora aguarda a decisão da autoridade tributária, para depois, numa segunda fase, se poder ir ao CIR, à entidade de registro de propriedade, poder fazer o registro desses ativos e, consequentemente, fazer as registros. Isto é um problema que ainda não está resolvido e que tem consequências importantes no caso da Oitante, porque neste momento a Oitante, dos seus ativos, o seu ativo mais líquido são os imóveis que recebeu no balanço, e esses imóveis hoje só é passível de ser feita uma escritura de compra e venda, não é passível de um contrato de promessa, compra e venda, não é passível de fazer uma escritura. E, obviamente, é algo que nos preocupa e que temos alertado todas as entidades envolvidas e que estamos a trabalhar para o solucionar com a maior brevidade possível, para podermos transformar os contratos de promessa, compra e venda que realizámos desde o início do ano e que já vinham da fase anterior em efetivas escrituras e em consequente liquidez para o veículo. É um fator determinante que muito ajudará a Oitante para poder honrar os seus compromissos e começar a repagar a dívida que herdou. Eu volto atrás porque queria confirmar, mas eu tenho uma informação mais ou menos confiável, que houve 80 milhões que inicialmente o Banco Santander pensava ter quando a sede em Lisboa do Banif passou para o Santander, que afinal não estavam lá e que foram trocados, entretanto, por outros ativos da Oitante. Mas já me disse que isto não, pelo menos não é do seu conhecimento e, portanto, pode não ser. Que eu tenha conhecimento, eu posso verificar, que eu tenha conhecimento, não é do meu conhecimento, mas verificarei com certeza. A outra questão diz respeito aos ativos que neste momento estão no Santander. Tem conhecimento de queixas do Santander relativamente à qualidade destes ativos? A mim não foi expressada nenhuma queixa em relação aos ativos, a mim pessoalmente, e do lado do Conselho de Administração também não me foi transmitido. Portanto, não tem nenhuma denúncia em dificuldades para encontrar, não sei, os imóveis, para escriturar os imóveis, para registar, nem nenhuma informação de que havia dívidas fiscais do Banif que estão a impedir que esses imóveis que passaram para o Santander sejam registados? Como disse, eu não tenho conhecimento que me tenha chegado a mim, não tenho conhecimento, terei que confirmar se existe algo, mas do meu conhecimento não, na verdade não tenho. A última questão é mais uma garantia, que é, obviamente que a Oitante tem um período limitado no tempo, toda a gente sabe isso, mas esse período limitado do tempo não quer dizer que se atropelem direitos dos trabalhadores, como está a ser feito no Novo Banco neste momento, como foi feito na Parvalorem, que também dependia do governo, só que era do anterior governo, e portanto, essa garantia era importante de ter, que é que independentemente do período em que a Oitante permanece no tempo, e parece-me a mim que não há nenhuma pressa na venda dos ativos, na medida em que o valor deve ser maximizado e já estaremos para saber se alguma vez vai atingir o valor das obrigações emitidas, mas de que não vamos assistir a espetáculos degradantes, como estamos agora a assistir, de atropelo dos direitos dos trabalhadores, que acabam por ser as maiores vítimas destes processos de reestruturação e de falências do sistema bancário.
do que depender do Conselho de Administração e das suas possibilidades e capacidades, seguramente tentaremos evitar situações idênticas às que referiu e temos de trabalhar em conjunto com a Comissão de Trabalhadores para encontrar as melhores soluções, tendo todos nós consciente que, de facto, a vida do veículo é determinada no tempo, portanto, estamos todos ativamente a encontrar soluções nas áreas em que for possíveis, de valorizar essas soluções e torná-las reais para um novo dono. Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, CDS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Miguel Barbosa. Voltando a esta questão dos trabalhadores, eu perguntava, não é relevante só para a questão dos trabalhadores, mas também a Oitante não é titular de nenhuma licença bancária. A Oitante é titular de um banco de investimento que tem uma licença bancária. Sim. Certo, mas a Oitante em si, não. Não, Mas os funcionários da Oitante são bancários. Os funcionários da Oitante eram os serviços centrais do banco, são bancários. E, portanto, pode-nos assegurar que é diferente de ser ou não bancário, o estatuto tem inerente ao mesmo, o estatuto de trabalhador no setor bancário, o estatuto bancário tem inerentes uma série de direitos que não são direitos de quem trabalha numa outra qualquer empresa, que decorrem da sua condição de funcionários bancários, que mesmo esses direitos estão assegurados e que os trabalhadores não os verão postos em causa? Esses direitos foram assegurados desde o início da resolução, foi uma das preocupações do atual Governo de os assegurar e, portanto, os direitos ao abrigo do acordo bancário foram mantidos durante este ano. Durante este ano. E manter-se-ão enquanto os trabalhadores mantiverem vínculo ao Oitante? Eu não lhe consigo responder, mas seguramente a ideia será que se mantenha enquanto a Oitante preste serviço ao Santander. Porque a Oitante hoje é um prestador de serviço ao Santander em termos de serviços centrais. Certo, mas quem é que pode, no limite, decidir acima do Conselho de Administração sobre essa matéria? Segundo resolução e posteriormente o Governo. Obrigado. Doutor, pode, não sei se tem presente de cabeça ou se pode dar um valor aproximado da percentagem, qual era a percentagem de recuperação de crédito do BANIF antes da resolução? Portanto, no tempo em que exerceu funções, como é que estava a recuperação de crédito do BANIF em termos de percentagem? Em termos de percentagem, valor concreto, não lhe consigo dizer, porque há diversos tipos de ativos e diversas percentagens de memória, não me recordo, mas é preciso ter consciente que o BANIF como banco e a capacidade de recuperação de crédito é diferente de um veículo que não tem como principal implicação o seu impacto na venda desse crédito em termos de capital. E, portanto, hoje a Oitante funciona como uma gestora de ativos e tem uma muito maior flexibilidade no sentido de trabalhar a recuperação desse crédito, e essa foi uma das medidas que passou pela reorganização da Oitante e da definição dos seus estatutos orgânicos e da sua organização, foi atacar a questão da recuperação de crédito, e foi isso que permitiu também gerar alguma liquidez nos primeiros 3 meses do ano, num formato que um fundo típico ou com uma gestora de fundos faria e não um banco faz. E, portanto, claramente a recuperação de crédito na Oitante, comparativamente com a recuperação de crédito que estava a ser conseguida no BANIF, os valores serão substancialmente mais altos. No BANIF poderia ser qualquer coisa como 25%? Sim, o valor estaria... E na Oitante andará... É substancialmente superior, mas eu teria que verificar quais os valores para lhe dar um número concreto, não queria estar a dar um número Ao nível das alienações, que tipo de créditos é que a Oitante tem conseguido alienar? Se tem tido maior facilidade em alienar, com certeza que tem algum tipo de créditos que outros, e como é que tem sido, do ponto de vista da alienação, a política relativa ao imobiliário, sabendo que, à partida, ou presumindo que há um peso significativo do imobiliário na carteira que a Oitante tem? Em termos de linhas gerais, o balanço da Oitante tinha um conjunto de participações financeiras açoriana, o banco de investimento, que por baixo de si tem uma sociedade de valorizações, uma sociedade de gestora de ativos, uma sociedade de gestora de pensões e uma sociedade de capital. Adicionalmente tinha uma participação numa pequena empresa e uma participação financeira num banco espanhol.
quando passamos para a componente de crédito e de imóveis, dos cerca de 2,2 bilhões de líquidos, o que nós estamos a falar era da carteira original que estava em venda, que tinha uma componente de cerca de 800 milhões de euros em valores brutos de crédito secured e unsecured, e tinha cerca de 700 milhões de euros de imobiliário nessa carteira. Adicionalmente a esses valores, a Oitante herdou ainda mais cerca de 700 milhões de imóveis. Portanto, em números redondos, terá números redondos 1.400 milhões, 1.300 milhões de imóveis e 800 milhões de crédito. Dessa carteira de crédito, 500 milhões, números redondos, são crédito unsecured, que no final da semana passada, no âmbito do processo que tínhamos organizado de venda de carteiras, vendemos um valor em torno de 500 e poucos milhões de euros de crédito unsecured. Portanto, hoje a Oitante continua com o seu montante de imóveis para o qual está a reorganizar, a fazer uma avaliação, a tirar uma fotografia e a preparar um plano de negócios e de investimento para ser apresentado. E tem uma carteira de crédito secured que andará à volta dos 200 milhões de euros e vendeu os cerca de 500 milhões de euros de crédito unsecured. Já foi aqui referido, não com a referência concreta aos estatutos da Oitante, o número 3 do artigo 3º dos estatutos da Oitante diz claramente que o exercício da atividade deve seguir critérios de gestão que tenham a ver com prudência e com maximização do valor dos ativos. Isto tem como consequência que seja feita uma gestão, pelo menos de médio prazo, e, portanto, que não haja precipitação na venda. Uma questão que eu queria colocar tem a ver com a eventual fragmentação daquilo que são os ativos hoje em dia detidos pela Oitante. O que é que quero perguntar com isto? Se não há, no perímetro que foi confiado à Oitante, ativos que dificilmente serão vendidos isolados. E se isso não é um risco para vendas que possam ser vendas, por assim dizer, de pacote, em que depois haja, do ponto de vista da valorização, uma depreciação do valor, porque é a única maneira de conseguir incluir alguns ativos que de outra maneira não conseguiriam ser vendidos. Precisamente ao tirarmos esta fotografia e fazer a avaliação dos ativos, estamos precisamente a trabalhar nessa direção para escolher a melhor forma de vender o conjunto de ativos que encontramos e de minimizar os impactos de sermos forçados a vender ou em carteira ou num calendário mais acelerado que pudesse condicionar a evolução do pagamento da dívida que a Oitante herdou. Doutor, não tem presente nenhuma proposta do Santander para a aquisição de nenhum ativo da Oitante? Não, até o momento não tivemos nenhuma proposta de Santander para nenhum ativo que a Oitante tem. Portanto, o Santander hoje em dia funciona numa série de agências detidas por um fundo do qual é acionista em cerca de 20 e qualquer coisa por cento. E não abordou ainda a Oitante sobre uma política que tenha de aquisição dessas agências. Muito bem. A última questão que tinha tem a ver com o haircut. O setor disse, e é verdade, que todos os interessados em ativos vão à procura desse haircut. Isso é evidente, porque, do ponto de vista de mercado, nós já tivemos aqui várias pessoas a tentarem convencer-nos que o haircut era absolutamente indiferente. Acontece que os agentes económicos, sendo racionais, tentam naturalmente procurar a melhor solução e tendo uma última valorização, ainda que seja uma valorização simbólica, entre aspas, com certeza que não começam um negócio por um valor nunca acima do valor do ativo com o desconto que o haircut tem. O que eu pergunto é se esse haircut é ou não é uma limitação à capacidade de gestão que a Oitante tem dos ativos, no sentido de os poder alienar em mercado por justo valor. É claramente uma condicionante e claramente
cria-se essa percepção, mas o formato como a Oitante se está a posicionar e como está a executar as suas vendas não segue essa direção e julgo que o tempo encarregar-se-á de demonstrar que os ativos têm valor. Aquilo é um haircut administrativo assumindo um cenário de venda forçado e os investidores obviamente sabem que se não conseguirem comprar esse preço que terão que comprar pelo justo valor ou próximo do justo valor do ativo e do lado do Conselho de Administração da Oitante esse é o caminho que se está a seguir e foi o caminho que foi seguido, como acabei de dar a título de exemplo nesta última transação. Só vendemos o conjunto de ativos que maximizavam e que faziam sentido vender. Perante uma oferta dessas, não a aceitamos. Tenho só uma última questão. Esta pressão é especialmente relevante se nós não estivermos em verdadeiro mercado e se houver ativos para os quais é pouco provável que haja mais que o interessado. A pergunta que eu aqui tenho que fazer é se são muitos os ativos e se o valor desses ativos é significativo para os quais possa haver só um interessado. E eu vejo um caso muito concreto que tem a ver com o Santander, a quem foi dada a possibilidade de escolher um perímetro de ativos com que ficou numa primeira fase. Se há ou não há ativos na carteira da Oitante que são suscetíveis de, pela ligação que tem a outros com que o Santander ficou, só interessar a um possível adquirente, ou seja, ao Santander, e que por isso o Santander possa ter um especial privilégio na definição do preço que está disponível a pagar por um ativo que mais ninguém está disponível para adquirir. Do conhecimento que eu tenho da carteira, não lhe consigo identificar esse conjunto de ativos. Percebo a sua questão, mas do conhecimento que eu tenho, particularmente em relação aos ativos imobiliários e à questão dos fundos, vejo difícil que o Santander possa ficar nessa situação. Por qualquer processo que nós venhamos a lançar, ele vai ser sempre competitivo. E, portanto, se o Santander quiser participar, é bem-vindo. Dos ativos que o Santander possa ter alguma ligação, como é o caso do Property, não me parece que seja essa a intenção do Santander. Só uma pergunta, mas no Property estão as agências bancárias. Não é propriamente um ativo imobiliário que hoje em dia tenha uma procura extraordinária. Quer dizer, nós vemos, andando pelas cidades, vemos bastantes ex-agências bancárias que estão, neste momento, que já não são agências bancárias e não estão com outro destino que não seja estarem abandonados. E, portanto, o que eu pergunto é que, para ativos desse género, se há ou não há o risco de, em alguns casos, só interessarem ao Santander, e até haverá o risco de, em alguns casos, não interessarem a ninguém, provavelmente. Eu julgo que, nesse caso concreto, existem alternativas. É um imóvel e esse imóvel, para ter utilização, nós tivemos exemplos de agências bancárias da ex-Banif que foram reconvertidas e foram vendidas para outros usos. E no caso particular desse tipo de ativos, parece-me que esse risco não existe. Depende, obviamente, da localização, a não ser que seja uma ligação específica e que, de facto, o único comprador seja o Santander, pudesse ser o Santander. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O facto da Oitante estar a prestar serviços ao Santander, na prática, é tudo o que faz. Praticamente todos os trabalhadores da Oitante estão afetos a esse contrato de prestação de serviços com o Santander ou há outras dimensões da atividade da Oitante? O Banco de Investimento não está afeto ao Santander, é uma unidade independente que está num processo de venda lançado, mas que é independente e não tem ligação com o Santander. A Sociedade Gestora de Ativos tão pouco, a Sociedade de Titularização tão pouco, a Banifastor Pensões tão pouco. Aqui estamos a falar de um universo de trabalhadores à volta de 100, no universo de trabalhadores da Oitante, que hoje são 425, assim, esses 425, em grande maioria, estão afetos ao contrato de prestação de serviços do Santander. Peço desculpa, a grande maioria está afeta à prestação de serviços. A grande maioria está. E a prestação desses serviços da Oitante e também dos trabalhadores é integrada numa hierarquia? Ou qual é? Essa maior parte dos trabalhadores dedica a maior parte do seu tempo a uma prestação de serviços ao Santander. No fundo, se quiser ver, a Oitante é uma empresa que presta um serviço ao Santander e que esse serviço é o serviço central de uma unidade bancária.
sendo essa unidade bancária dentro do Santander hoje, o que o Santander chama a rede Banif. E, portanto, todo o trabalho de middle office e de back office é oferecido pela entidade oitante, que tem um conjunto de trabalhadores que prestam esse serviço ao Santander. Nos termos da lei, esses trabalhadores deviam ter um vínculo com a entidade patronal para quem exercem a sua atividade do ponto de vista da hierarquia em que estão inseridos, o horário, a prestação de contas. É que a oitante também não tem licença bancária, mas também presumo que não tenha licença para a empresa de cedência de mão de obra. Seja uma assistência de mão de obra, é um serviço que está a ser prestado e as pessoas estão a ser prestadas em prestação de regime de serviços. Regime de prestação de serviços, desculpa. Pois, mas se o serviço faz falta no Santander, porque é que não foi o Santander que ficou com essas pessoas? Nós sabemos bem que isso não é da responsabilidade da direção da oitante, mas queremos é perceber porque é que estes trabalhadores ficaram na oitante se fazem falta ao Santander. A questão em relação aos trabalhadores da oitante, eles estão sob a dependência hierárquica da oitante. A oitante, como prestador de serviços, assinou um acordo de prestação de serviços com o Santander, tem que respeitar esse acordo e cabe aos trabalhadores da oitante e à sua hierarquia e à sua estrutura orgânica e hierarquia respeitar esse contrato e prestar esse serviço o melhor que sabe e que pode. Mas eu não estou a questionar, isso. Admitimos que os trabalhadores estarão certamente a fazer o melhor que sabem e podem, e admitimos até que a administração da oitante também esteja a fazer. Não é isso que estamos a colocar. A questão é qual foi o motivo porque os trabalhadores, apesar de fazerem falta no Santander, ficam na oitante. Porque a oitante não dá grandes perspectivas de carreira aos trabalhadores, nem a mesma estabilidade, não estimula da mesma forma, nem garante os mesmos direitos. E, portanto, nesse sentido, o que a lei determina é que, quando existe uma hierarquia e uma prestação de serviços contínua e um horário numa determinada empresa, o vínculo laboral deve ser com essa empresa, salvo em casos excepcionais. E estão previstos na lei. E gostávamos de perceber qual desses casos excepcionais é que representa a oitante e a relação com o Santander. Não nos parece que se enquadre em algum, porque o primeiro é ser transitório, é ser uma situação transitória, e não nos parece que seja o caso, a não ser que diga que 1 ano ou 2 ou 3 é transitório, apesar de o conceito temporário e transitório no Código do Trabalho não ser esse, ser para tarefas pontuais e casuais. Mas é claro que isto não é da responsabilidade da administração, mas era preciso perceber porque é que o Santander não quis ficar com os trabalhadores e os trabalhadores transitaram para o veículo onde ficou o lixo do Banif. Lixo sobre o qual estes trabalhadores não tiveram responsabilidade nenhuma. Eu não sou especialista em direito do trabalho, portanto não consigo responder à sua questão de um ponto de vista legal do porquê desta solução jurídica, sendo que esta solução acabou por acontecer fruto de uma medida de resolução. Em relação à segunda parte da sua questão, eu julgo que terá que ser o Santander e o Banco de Portugal a esclarecerem o molde que foi optado para esta solução. Muito obrigado. Mas já agora, na sua opinião, e tendo em conta que tem, digamos, as mãos na massa, o desempenho de tarefas desses trabalhadores, os serviços que eles prestam, poderia perfeitamente ser enquadrado diretamente na entidade que está a usufruir deles. Do ponto de vista prático, isso não representaria nenhum problema. Depende da forma como o negócio é gerido por parte do Santander. O Santander, quando fez a proposta pela aquisição e não quis considerar estes trabalhadores, é porque admitiu que
como dizia, que isto é transitório e que, portanto, estes trabalhadores não vão ser necessários no curto prazo e garantir-lhes uma forma de, pelo menos na parte transitória, terem uma oportunidade de não serem imediatamente despedidos. Haveria outras soluções, provavelmente, que implicariam, se calhar, que eles fossem automaticamente... É que repare, o Santander... Mas isso são matérias completamente do lado do Santander. Eu do meu lado, a minha preocupação é de encontrar formas de poder assegurar a continuidade. Na questão da recuperação, acho que existe uma clara oportunidade ao oitante do serviço que está a prestar a si própria na recuperação de crédito, do poder prestar a terceiras entidades. Neste momento ainda não é oportuno revelar, mas estou a trabalhar em soluções que poderiam envolver, no fundo, a valorização do serviço que hoje é prestado ao oitante para fazer a recuperação da sua carteira, a gestão dos seus imóveis. Ou seja, este processo, existem empresas hoje que estão especializadas nisso. É claramente uma valência que vem e que é valorizada do setor bancário. Existem casos noutras jurisdições em que pessoas com estas características foram transitadas para outras empresas que se ocuparam única e exclusivamente de fazer esse trabalho. Esperemos que isso seja possível. Nós, da avaliação que fazemos no PCP, também achamos que há lugar para estas pessoas no sistema em Portugal e que se deve trabalhar para isso, mas o que resulta muito claro é que o Santander precisa dos serviços que estas pessoas estão a prestar, mas não quer assumir os encargos e as responsabilidades como entidade patronal. E, portanto, passou esses encargos para a oitante, mas precisa daqueles serviços. Portanto, eu preciso da realização do trabalho, mas não quero é assumir os encargos nem as responsabilidades como patrão, porque isso tem que pagar segurança social, tem que lhes garantir indemnizações quando os mandarem embora. Portanto, eu quero o trabalho deles, mas não quero é as responsabilidades do trabalho deles. Mas isto não é uma pergunta, é uma consideração. E eu vou terminar, porque acho que o meu tempo se aproxima do fim, falando de outras questões além dos trabalhadores. A oitante também tem um departamento de recuperação de crédito ou limita-se a vender os ativos a interessados na compra de lotes de crédito mal parado? A oitante eram os serviços centrais do banco. Nos serviços centrais do banco existiam departamentos de recuperação de crédito. Nós reorganizámos esses serviços num formato diferente, com um objetivo diferente de recuperação. Portanto, a componente de pessoas que se estava ocupada com a recuperação de créditos, hoje continua ocupada com a recuperação de créditos, mas com princípios e objetivos diferentes do que seriam objetivos num banco. E, portanto, essas pessoas continuam a assegurar essa recuperação de crédito. As pessoas que estavam ligadas aos imóveis, neste momento estamos a fazer uma avaliação dos imóveis, a montar um plano estratégico de negócios que vai envolver também a utilização dessas pessoas nesse plano e nesse desinvestimento desses ativos. Como dizia o Sr. Deputado João Almeida, fazer uma venda forçada deste conjunto de ativos teria consequências totalmente nefastas para a oitante e, portanto, a nossa preocupação é de estruturar e de enquadrar dentro destes dois princípios básicos. Duas últimas perguntas. Uma delas é se há uma grande diferença entre a forma como, pelos vistos, encarava a venda de ativos enquanto administrador do BANIF, em que achava que 300 milhões vendidos por 40 eram gestão corrente, e agora diz que para a venda de ativos tem que produzir um documento para apresentar à tutela para se poder libertar ou vender ativos do balanço da oitante. Pelos vistos, agora na oitante, e há pouco até referiu que vendeu 500 milhões de euros recentemente. Vendeu por quanto e a quem é que apresentou o plano estratégico para a venda desses 500 milhões? A ação não está concluída. Deixe-me só terminar com mais uma pergunta. Seria possível, por exemplo, pelo que percebemos, a oitante tem imobiliário e também tem o crédito associado, tem as garantias, mas também tem o crédito mal parado, digamos assim. Seria possível, por exemplo, se eu tivesse a dever, imaginemos, 10 milhões ao BANIF, as garantias transitam para a oitante, porque eu era uma parte relacionada, ou porque eu me enquadro naquele conjunto de créditos que transitam para a oitante, e o ativo fica com um valor que foi aplicado um haircut de 66%. E eu agora vou comprar o meu crédito à oitante por 33% do seu valor, que pago com o próprio empréstimo que não paguei. Seria possível, por exemplo?
Em relação à sua primeira pergunta de quem é que foi o destinatário da compra, a compra ainda não está concluída, está em processo de negociação, foi negociado o SPA, há uma componente da venda da carteira de security que ainda não está fechado e, portanto, até que seja concluída a totalidade, eu não posso revelar quem é que está nesse processo, mas é um processo que está bem direcionado para ser concluído e que envolve uma carteira de por cerca de 570 milhões de euros de valor bruto. Em relação à segunda parte da sua pergunta, do nível... Mas isso era o valor nos livros ou é o valor do encaixe? Nos livros, é o valor bruto. E por quanto é que está a negociar? Só para termos uma ideia. O valor bruto, anda à volta dos 4% do valor bruto. Estamos a falar de uma carteira de unsecured. Não está titularizada? Não. Em relação à segunda parte da sua pergunta, quer dizer, no limite, teria que avaliar a situação caso a caso, mas vejo difícil que, dizer, os ativos que foram herdados, a recuperação que está a ser feita numa recuperação de uma lógica de maximização. Eu, 8 anos, já não sou um banco, portanto, eu herdei um crédito. O meu princípio de recuperação não é o princípio de recuperação de um banco. Portanto, eu, 8 anos, posso acordar recuperar um valor diferente do valor inicialmente contratado pelo mesmo cliente com o BANIF à altura. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Barata Lopes, PSD, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Novamente, senhoras e senhores deputados. Dr. Miguel Barbosa, antes de voltarmos um bocadinho atrás, vamos aqui a esta questão também dos trabalhadores. Falou-nos aqui do tal acordo de prestação de serviços com o Santander, entre a 80 e o Santander, e nós não temos acesso a ele. Nós não conhecemos esse acordo de prestação de serviços. Pode fazer chegar à Comissão esse acordo? Sobre a questão dos trabalhadores, os trabalhadores que transitaram, quantos são? Transitaram para 80, de 514 Sim, trabalhadores, hoje são 421, desculpe, corrigido, isto era o número de março, dos quais cerca de 61 trabalhadores transitaram para os serviços centrais do Santander nas ilhas e os outros restantes que saíram para o mercado, para outras oportunidades de trabalho que encontraram. Mas o contrato que estes trabalhadores tinham manteve-se? Sim. Como é que é, na estruturação que foi feita, que balcões e que direções é que transitaram para a 80, do ponto de vista dos recursos humanos? Portanto, como é que é feita a escolha de quem é que transitou para a 80 e quem é que a medida de liberação, não julgo que esclarece a sua questão. Basicamente foram os serviços centrais. Na medida de liberação ficaram estabelecidos que tudo o que era serviços centrais do ex-BANIF transitavam para a 80. E, portanto, todas as direções da BANIF transitaram para a 80. Havia cerca de 22 direções, com 22 diretores que transitaram, todas elas e as suas equipas, para a 80. Ainda que não tenhamos ainda conhecimento do que consta desse acordo da prestação de serviços, mas já aqui nos foi entender algumas coisas, que tipo de serviços é que estes trabalhadores que estão na 80, mas estão a prestar serviços para o Santander, estão a prestar? Estão a prestar exatamente os mesmos serviços que prestavam anteriormente ao BANIF. No fundo, o Santander hoje tem uma rede dentro da sua rede comercial que se chama Rede BANIF, que está sustentada em tudo o que eram sistemas BANIF. Portanto, toda a informação que está nas antigas agências do BANIF hoje, com o logo Santander, os sistemas que estão lá hoje são sistemas ainda do BANIF. E, portanto, todo o apoio técnico a esses sistemas e todo o trabalho desses sistemas é assegurado pela equipa do 80, seja a nível de sistemas informáticos, seja a nível de processos. No fundo, toda a parte que eu chamei de middle office e de back office é assegurada pela 80. A parte de front office são o que eram os ex-empregados de BANIF comerciais, que continuam a ter a sua relação normal com o cliente, mas que trabalham numa base ainda dos antigos sistemas do BANIF e, portanto, isto é uma situação transitória até que o Santander, ao longo do processo, migre toda esta capacidade de gestão
da informação que está nos sistemas, que migra para os sistemas Santander, e à medida que esse processo vai sendo conduzido, a razão de existência do suporte desaparece e por isso o facto de ser transitório o veículo durante este período. E depois o que é que acontece a esses trabalhadores? Esses trabalhadores depois são da oitante que também é transitória? E que também é transitória. Portanto, no final haverão alguns deles que encontrarão vias profissionais alternativas, haverão outros que acordarão acordos de rescisão por mútuo acordo e haverão outros que terão que encontrar uma alternativa dos seus postos de trabalho. A missão de acompanhamento desses mecanismos de que fala também é uma missão da oitante? Missão de acompanhamento... Chamemos assim, essas formas que determina para aquilo que seguirá a transição, portanto, aquilo que pode, as situações que podem vir a configurar a situação do trabalhador, também é responsabilidade do oitante? Sim, ficará, depreendo que sim, ficará. Relativamente justamente às responsabilidades do oitante, é convidado para presidente do oitante e, portanto, voltando um bocadinho atrás, que me parece que de todo não foi falado aqui na Comissão, quando é convidado para presidir o oitante, quem é que intervém nesta escolha? Na altura o atual Governo, e foi fruto de um convite do atual Governo que aceitei esse desafio, fruto do conhecimento. Qual foi o mandato que lhe foi atribuído? O que é que lhe foi pedido especificamente, à semelhança daquilo que lhe foi pedido, que lhe perguntei justamente relativamente à sua integração no banco? Cumprir a missão que está incumbida nos estatutos da medida de liberação, nos estatutos da oitante, e ter particular cuidado e particular atenção, talvez seja uma das principais, talvez o ponto principal, de assegurar a máxima estabilidade possível dentro das circunstâncias ao nível laboral. Por que razão é que foi criada a oitante? Porquê é que não a possibilidade de ficar apenas com o Banif bom e o Banif mau? Isso, eu julgo que quem lhe poderá dar a melhor explicação seguramente é o Banco de Portugal, mas de um ponto de vista técnico, porque houve um conjunto de ativos que o Santander não queria e esta era a forma de maximizar o valor desses ativos e criou-se um veículo com as características que a oitante tem, por forma a maximizar a extração de valor desses ativos. Quem é que decidiu, já falámos aqui sobre a questão do perímetro dos ativos, o que é que já está ou não completamente definido, embora nos tenha dado indicação de que estaria a caminhar para a definição conclusiva. Quem é que definiu esse perímetro de ativos que deviam integrar a oitante? Isso terá que perguntar ao Banco de Portugal, foi durante o fim de semana da medida de resolução. Mas foi o Banco de Portugal que definiu? Nós oitante, eu enquanto representante do Estado não participei nesse processo, portanto depreendo que tenha sido o Banco de Portugal que tenha terminado a estrutura final de venda no processo de negociação com o Santander durante o fim de semana em que o Banif foi resolvido. Pode dizer-nos qual é o valor do balanço da oitante? O balanço não está fechado, o perímetro não está fechado, portanto eu não consigo dar ainda uma ideia concreta de números, mas em termos do que já falámos, são cerca de 2,2 bilhões de ativos em termos de valor líquido. É esse o balanço da oitante. Quando é que vai ter esse balanço fechado? Estamos a aguardar que o perímetro seja fechado. Uma vez o perímetro fechado, será preciso fazer uma avaliação dos ativos e alocar os 746 milhões pela quantidade de ativos que temos. Portanto, demorará tempo, seguramente, até termos um balanço inicial da oitante. Mas dizia há pouco que relativamente à questão do perímetro... Essa é a primeira fase. Depois, da forma como até se referiu, mas depois é preciso o que nos deu a ideia foi que seria uma coisa quase residual, portanto que o perímetro estava praticamente fechado à beira de ser concluído, não é assim? Sim, mas depois tem a questão do haircut que foi alocado aos 2,2 mil milhões de euros, o que obrigará a uma alocação desses 746 milhões aos cerca de 2,2 bilhões de ativos. E isso vai obrigar a uma avaliação de ativos para poder fazer essa alocação e isso demorará algum tempo até que se consiga ter essa avaliação para depois definir o saldo inicial e fechar o balanço inicial da oitante. Relativamente a estas questões relacionadas com o haircut de 66%, pode explicar-nos o que é esse desenho de transmissão de ativos para a oitante com um haircut de 66%? E o que eu quero dizer com isto é, explique-nos de forma a que possamos perceber o que é isso e quem é que determina esse valor e com base em que é que esse valor é determinado.
eu não lhe vou conseguir explicar porque eu não participei na definição do perímetro oitante, nem tão pouco na definição do haircut, portanto não consigo, não estou na posse de dados para lhe conseguir dar uma explicação correta de como é que essa definição foi feita. Pode não conseguir explicar-me como é que se chega aos 66%, mas imagine... Os 66% é de acordo com a informação que é pública e da qual é a informação que disponho, é de acordo com um haircut que foi definido pela Digicom em situações de venda forçada. Mas o que é que isso significa? O que é que significa ter um desconto ou um haircut de X%? Portanto, eu não lhe estou a pedir sequer que diz-me que não definiu, portanto não pode... O que significa em termos práticos é há um conjunto de ativos que vão ser vendidos e há uma entidade que administrativamente tem uma opinião que esse conjunto de ativos para serem vendidos de uma só vez e num curto espaço de tempo tenham que ter um desconto de 66%. Ainda enquanto gestão do Banif, nos vários processos que acompanhou, recebeu ofertas de privados com desconto inferior a 66%? Não houve... No processo de N+1, claramente o desconto das ofertas não indicativas era materialmente inferior a esses 66%. Então, se tivesse de fazer uma avaliação, diria que a Digicom foi excessivamente prudente neste valor que acabou por terminar dos 66%, porque, em termos leigos, se o que está a dizer é que houve ofertas que indicavam que tinham um desconto inferior a este, que foi definido pela... São processos diferentes, enquanto um é um processo organizado em que há tempo e em que vai passar a uma parte vinculativa e que não é um processo de venda apressada, versus um processo de venda apressada. Se provavelmente eu dissesse que queria vender aquele mesmo conjunto de ativos e que precisava de um preço amanhã, também iria ter um preço substancialmente diferente do que recebi a 18 de dezembro, assumindo que é um processo organizado e que vai ter o seu calendário e que vai cumprir os seus preços. Porquê que a mais-valia potencial que resulte da venda dos ativos reverte para o Fundo de Resolução? A 80 é detida a 100% pelo Fundo de Resolução. É o acionista único. Quando o Dr. António Varela esteve aqui na Comissão de Inquérito, disse que era expectável que o encaixe de vendas acima do valor que foi injetado pelo Fundo de Resolução, os 489, viria a ser canalizado para amortizar o custo do Estado com o Fundo de Resolução. É possível, confirma que é possível encontrar uma solução para canalizar o restante encaixe para o Estado? Acho que não me compete a mim, não me compete a mim definir de qual é que é a solução, ou se é possível essa solução. O que é que lhe parece? Da experiência que tem? É subjetiva, a opinião que eu lhe vou dar é uma opinião subjetiva dependente de condições de mercado. De uma forma muito leiga, se for acima dos 489, porque é que não é o Estado que encaixa? Percebe a minha pergunta? Não estou a pedir que especule, estou a pedir que... De uma forma legal, o encaixe é do acionista, que é o Fundo de Resolução. De uma forma... Agora, se for acima dos 489, portanto, está a perceber a minha pergunta? Primeiro tem que ser acima dos 756, ou primeiro tem que vender ativos que me permitam pagar os 756. Depois disso, tem que ter um conjunto de ativos que ainda me permitam gerar maior valor do que esses 489. Assumindo isso? Assumindo isso, julgo que seria razoável que o contribuinte português fosse ressarcido do dinheiro que teve que contribuir para que esta solução Em que condições é que pode não ser? É que essa razoabilidade pode não ser aplicada? De quem depende essa decisão? Eu acho que não existem condições de razoabilidade, quer dizer... Disse, e cito, acima disso entendo que seria razoável que o contribuinte português fosse ressarcido. Em que condições é que isso pode não acontecer? Não consigo. Legalmente, a entidade é detida pelo Fundo de Resolução. Terá que haver uma alteração societária na sociedade para que os proveitos ou a distribuição de dividendos que resulta acima desse valor seja distribuída ao acionista Estado. Que é da responsabilidade de quem, essa alteração? Quem é que pode originar essa alteração? Tem que consultar. Eu sou economista, não sou advogado, portanto teria que haver uma alteração dos estatutos e dos detentores da sociedade. Portanto, imagino que entre o Banco de Portugal e o Governo teria que haver um acordo para que tal sucedesse. Muito obrigada. Não. Muito obrigado, Sr. Deputada. Pergunto se alguém pretende colocar alguma questão que não tenha sido colocada.
Não sendo esse o caso, quero agradecer mais uma vez ao Dr. Miguel Barbosa a sua participação, também ao Dr. Yusuf Amado, que apesar de ter sido dispensado, permaneceu até ao fim nos nossos trabalhos. Eu lembro que amanhã vamos proceder à audição do Secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix. Amanhã no plenário há uma interpelação ao Governo, promovida pelo PSD, e portanto nós vamos respeitar esse direito de agendamento e, portanto, a reunião iniciar-se-á logo após o final do plenário. Não vamos coincidir os trabalhos com uma interpelação ao Governo e, portanto, logo a seguir ao plenário, reuniremos para a audição do Secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado, eu não estou enganado, pois não. Amanhã há uma interpelação do PSD. Não. É, exatamente. Portanto, amanhã há uma interpelação ao Governo e, portanto, os nossos trabalhos iniciar-se-ão logo após o encerramento dos trabalhos em plenário. Esperemos que não seja muito tarde. Até amanhã. Estão encerrados os trabalhos.